Encerrando esse assunto de eclesiologia mais específica, falei um pouco sobre o presbítero, quais são as qualidades que ele deve ter, quais as qualidades do diácono, qual ele deve ter, tanto ele sendo homem como mulher, quais são as qualidades que se deve ter. Vamos agora falar por que Timóteo precisou ensinar isso. Amém? Então eu peço que vocês fiquem muito atentos agora, porque é muito importante o que nós vamos falar. Você que está vindo a primeira vez, você não pode fechar sua Bíblia. Nós vamos olhar versículo por versículo. Eu vou analisar algumas palavras no contexto da gramática em grego. E a gente vai prosseguindo versículo por versículo para entender a época. Amém? E a partir disso a gente aplica aos dias de hoje, tá bom? Por favor, você pode olhar comigo aí no versículo 1 de 1 Timóteo 4. Todos estão com a Bíblia? Amém? Então vamos ler. A partir do versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias ou últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Até aqui, vou repetir. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Até aí. Se você tiver com seu papel de anotação, se tiver com seu bloco de anotações no celular, muito importante agora é a palavra espírito. Você pode grifar essa palavra. A palavra claramente. A palavra últimos tempos. São as primeiras palavras que a gente vai analisar aqui agora, tá bom? Então eu vou dar bastante ênfase para começar nessas palavras. O que é interessante a gente entender? Nós temos um problema. Vocês lembram de Timóteo? Um fiel cooperador de Paulo. Ele é tímido. Ele é alguém que tem dificuldade de falar em público. Ele tem um problema de saúde, de estômago. Mas ele é alguém extremamente confiável, amoroso e dedicado. E Paulo manda ele para um local onde você já tem líderes ou homens eloquentes. Quem são esses homens? Dois tipos de homens. O judeu, extremamente zeloso da lei, o cara que entende a cultura dele, entende 10 mandamentos, entende o Antigo Testamento. E o grego, muito versado em filosofia, entende um pouco da oratória, entende do comportamento do ser humano, é um cara que gosta de filosofar sobre as coisas que acontecem, estudado em muitas escolas filosóficas importantes. Agora você imagina uma igreja onde você tem esses dois tipos de pessoas no mesmo lugar, onde Paulo está tendo um certo problema, ele fala: Timóteo, vai lá combater algumas doutrinas erradas e separa homens que sejam fiéis. Para você entender o que eu vou ler aqui agora, explicar, toda vez que você lê no Novo Testamento, você tem dois problemas no Novo Testamento. Principalmente nas epístolas, seja de Pedro, seja de João, seja de Paulo, nós temos um problema específico. Sempre será ou os judaizantes ou os gnósticos. Sempre nós vamos ir por esses dois problemas. Vocês estão entendendo? Ou o problema da igreja é pessoas que acham que precisam ser judaicas para poder serem salvas, correto? Então eles querem que as pessoas que se convertem ao cristianismo, elas respeitem as práticas judaicas para que, de fato, essas pessoas possam se salvar. Isso acontece hoje? Acontece hoje, já falei isso muito para vocês. Parece que toda vez que você usa uma coisa judaica, fica mais aleluiado a coisa. Pega o marca da aliança, arrepiou. Pega um shofar, arrepiou. Por quê? Porque, na verdade, nós passamos um ano estudando Hebreus, que a forma que esse povo se comportava
Tudo era didático que apontava para Jesus. Era como se fosse um trailer de um filme. Eu falei muito isso para vocês. Basicamente, eu assisti hoje o trailer de um filme que eu quero assistir muito e chegar no dia da estreia do filme, eu falar, eu não quero ver o filme, eu vou ficar com o trailer. Toda vez que alguém acha que precisa ser judaico para estar mais perto de Deus, menospreza a vinda de Cristo. Cristo já é uma realidade. O centro da nossa adoração é Cristo. O que você tem hoje, o que nós temos hoje, o judeu do Antigo Testamento queria ter. Que era ver esse Cristo, entender esse Cristo. Então tudo que ele fazia era didático para que então apontasse para esse Cristo. E mesmo assim, eles se perderam. Por quê? Muitos deles, porque eles colocaram a fé deles no utensílio, na cerimônia. Quando Cristo veio, eles rejeitaram a Cristo. Você quer saber se você é um crente de verdade? Eu tenho falado isso há muitos anos aqui. Você precisa apenas de Cristo, nada mais. Estou no culto, preciso de Cristo mais uma música que me emocione. Cristo mais um carro, Cristo mais um emprego, Cristo mais uma mandinga gospel. Isso não é cristianismo. Porque agora Cristo é real no nosso meio. O nosso assunto é Ele. Hebreus capítulo 1 fala, antigamente Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio dos anjos. Hoje, Deus fala por meio do Filho. O Filho é o nosso assunto. Quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele quer da gente. Esse é o nosso assunto. Quando você tem uma igreja que você precisa usar alguma coisa para se interessar por Cristo, você na verdade não está pregando o Evangelho, você está usando uma técnica de persuasão. Se eu como pastor precisar usar, seja qualquer utensílio para te sacudir na tua fé, eu não te ensinei o Evangelho. Porque eu não posso, em hipótese alguma, prostituir o Evangelho, mostrando para você que você precisa do Evangelho mais um pouco. Eu vou ser bem claro para vocês. Nós precisamos apenas de uma única coisa. Entender que pecador nós somos, o quanto miserável nós somos e o quanto Cristo nos amou. E agora que Ele nos alcançou através da cruz, nós precisamos viver um estilo de vida que pelo menos honre a imagem de Cristo. E aí a nossa luta pela santidade. Então é muito interessante a gente focar, porque vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Vocês vão entender o que Paulo quer combater aqui, e vocês vão perceber que tem muita coisa parecida com os dias de hoje. Nós precisamos de Cristo. Hoje, os pastores precisam ficar igual loucos, pensando na próxima estratégia de amanhã, para manter um membro entusiasmado dentro da sua igreja. Nós não vamos fazer isso aqui. Nós não faremos nunca isso aqui. Por quê? Porque se o evangelho que foi te pregado um ano em Romanos, um ano em Hebreus, um ano em Tiago, não te comove, não te motiva, o que te motiva é o emprego? O que te motiva é a vida feliz? O que te motiva é estar com saúde? Se é isso que te motiva, você não entendeu quem é Cristo. Quando a gente entende o valor que é poder ser chamado de filho, que é poder se comunicar com Deus, que é poder ter os pecados horríveis que nós cometemos perdoados, nada mais que aconteça na nossa vida pode tirar a gente do eixo, nada mais. Quem está me entendendo? É isso que eu tenho me dedicado, junto com alguns irmãos, para ensinar para vocês, correto? E agora eu quero mostrar bem claro que a mesma coisa Paulo vai dizer aqui. Por quê? O texto que nós estamos lendo agora é o seguinte, isso acontece em Hebreus, por exemplo. O povo precisa de alguma coisa que mexa com eles. Olha que coisa interessante. Em Hebreus, eu preguei para vocês que eles estavam na época de Nero. Olha só, eles conseguiram vencer a perseguição de Nero, um dos piores imperadores e mais malvados que tinham. Perderam casa, foram apedrejados, partidos no meio, foram expulsos do seio familiar. Os que se mantiveram vivos, agora, com a morte de Nero, tinham a oportunidade de viver o cristianismo que tanto sonhavam. O que aconteceu com eles? Essa vida cristã não está emocionante. Cristo nem voltou. Eles começaram a pensar em voltar para o judaísmo, porque o judaísmo era cheio de simbolismo, tem Abraão, tem Moisés, e é lindo, não é?
É lindo. Só que era necessário aquela simbologia para que Cristo fosse real no ambiente deles. Era importante apontar para o Messias que viria. Agora o Messias já é real. Está sentado nos altos céus com Deus. E qual é a nossa missão como igreja? Nada pode ocupar o lugar dele. Teus misticismos, tuas ganâncias, teus desejos pessoais, nada. E esse é um grande crivo para a nossa igreja. Se você não consegue vir para um culto, adorar a Deus por quem Ele é, não vai adiantar você continuar aqui, por exemplo. Porque a supremacia de um culto ao Senhor ela é muito direta e centralizada. Nós vamos nos reunir porque a família que foi salva por Cristo Jesus estará junto adorando ao Pai. Esse é o nosso motivo de vir aqui. Quantas vezes eu já entrei triste, quantas vezes você já entrou triste, quantas vezes nós entramos com problema, quantas vezes nós entramos alegre, não importa como nós entramos aqui. Importa o motivo que nos faz estar aqui. Qual é esse motivo? O que Cristo fez pela gente. Então eu tenho lutado nessa igreja muito para que a gente fale sobre Ele, para que a gente cante sobre Ele, para que a gente arranque do meio do nosso culto coisas que não estão na Bíblia, para que a gente estude sobre Ele, para que a gente entenda quem Ele é. Só que eu também sei que não vai ser para todo mundo que isso vai ser interessante. Eu também sei que pessoas precisam enfatizar seu ministério pessoal, seus dons pessoais. Eu sei que tem gente que precisa de um holofote. Porque eu já fiz isso muitas vezes. Enquanto Deus não me der o que eu quero, enquanto Deus não fizer o que eu quero, enquanto eu não estiver no meu chamado, eu não estou feliz. Mas nós só temos um chamado, nós só temos um dom, porque Cristo morreu na cruz pela gente. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para apontar para Ele. É para falar dele e não da gente. É para ensinar sobre Ele. Não é para a igreja. Olha bem para a minha igreja, eu preciso que vocês, de uma vez por todas, entendam isso. Igreja não é gênio da lâmpada. Nós vamos orar e vamos receber não. Vamos receber sim. Pode ser que seja a vontade de Deus que você passe por um deserto horrível, por uma dor horrível, pode ser que Ele te livre dela. Não dá para ter certeza. Não dá para declarar nada que não saia da boca de Deus, que a Bíblia não seja clara para a gente. Pastor, por que você está falando mais uma vez? Porque eu quero te mostrar o grande cuidado que Paulo está querendo combater. Olha que coisa interessante. Ele diz para a gente, através da mensagem de Timóteo, nos últimos dias, vão existir pessoas que vão ser enganadas por espíritos enganadores. Correto? Se você olhar comigo aí, por exemplo, a primeira palavrinha, ele fala assim, o Espírito diz claramente. Por que ele fala assim? O Espírito diz claramente. Pastor, quem é esse Espírito? É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz claramente? Ele vem falando desde a época de Jesus. Quando eu partir daqui, vão aparecer falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. Eles vão aparecer e vão tentar introduzir seus ensinamentos com uma aparência de coisa correta. Olha só que coisa interessante. A aparência sempre é de coisa correta. Pastor, qual é essa aparência de coisa correta? Qualquer coisa que você botar algo judaico parece que é correto. Qualquer coisa. Por isso, em muitas igrejas jamais se pregará Romanos, jamais se pregará Gálatas e Hebreus. Porque a partir do momento que você pregar essas três epístolas, quebra toda a espinha dorsal de todo o evangélico judaizante e místico. O que acontece aqui para Paulo? Ele está falando, Timóteo, a gente já sabe há muito tempo. A gente está ensinando há muito tempo. Jesus tem falado, o Espírito tem mostrado para a gente. Vai surgir ensinamentos errados.
Então eu quero deixar muito claro que ensinamento é esse para você. Olha o que acontecia. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, você vai ver lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo chamando uns caras assim de super apóstolos. Repete comigo, super apóstolos. Se você pegar a lista de 2 Coríntios, lá, 11, você vai perceber que Paulo bota uma lista de coisas que ele já sofreu. Paulo precisa se defender de alguns homens que começaram a falar assim, preste atenção. Deus deu uma revelação para a gente diferente que deu para Paulo. Nós temos uma gnose superior. Preste atenção. 2 problemas na época bíblica comprovados historicamente. Eles começavam a dizer, nós temos uma revelação aonde? Além das escrituras, Deus nos deu uma gnose, um conhecimento, uma revelação superior. E ele nos intitulou superapóstolos. Preste atenção. Eles traziam para si, perante a igreja, por exemplo, de Corinto, que eles eram homens escolhidos por Deus como superapóstolos, que eles iriam além dos apóstolos. E você sabia que a igreja da época começou a acreditar neles? Eram 2 pensamentos gnósticos da época. Um era antinomista, que era mais liberal, sem lei, e outro era ascético, que era mais voltado a disciplinas espirituais. Vou te dar um exemplo básico dos 2. Eles acreditavam que a matéria era mal. Olha que coisa interessante. Eles acreditavam que a matéria era mal. Tudo que você fizesse com o corpo é mal. Então o lado antinominiano, que significa sem lei, ele ensinava assim: não importa o que você faça com o seu corpo. Você pode se prostituir, você pode roubar, você pode matar, mas se a tua mente entende quem é Deus, o teu corpo vai perecer na tumba, mas tua gnose fica intacta e você vai para o céu. Todos estão me entendendo? Eu quero ser o mais simples possível. Isso é um lado que você vai ver Paulo batalhando para combater, você vai ver Pedro batalhando, você vai ver João batalhando contra isso. E tem um outro lado, que era um gnóstico, que eu falei no início desse texto para vocês de 1 Timóteo, que eles viam na genealogia judaica algo mágico. Olha o que eles pensavam. Se o fulano que é da nossa igreja, ele é da linhagem de Abraão, ele é de uma linhagem mágica. Então, ele é mais usado por Deus do que o outro que não é da linhagem. Então, eles começaram a fazer genealogias intermináveis para que eles pudessem descobrir quem era a tua parentela, porque quanto mais conectado com os patriarcas, mais espiritualizado você era. Todos estão me entendendo? Eles acreditavam muito que quanto mais você fosse fiel à lei, quanto mais você obedecesse os preceitos, mais espiritual você seria. Olha o problema. Então eu quero mostrar isso na prática para vocês. Paulo teve um problema seríssimo com isso. Abre comigo em 2 Coríntios. Abre comigo no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Olha que coisa interessante. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou
Se vocês acolheram um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Presta bem atenção nisso daqui que eu estou lendo para vocês. Presta bem atenção. Nós não confiamos em revelações além da Bíblia. Isso é muito importante. Gente, para pensar comigo. Tudo que Deus vai nos dizer, tudo que Deus vai fazer, precisa existir uma autoridade bíblica para que isso seja feito. Por quê? Porque muitos de vocês chegaram aqui, muitos de vocês que estão nos visitando, tem certas coisas e rituais que vocês fazem na igreja que vocês não sabem nem se está escrito na Bíblia. Vocês apenas entraram numa igreja, viu todo mundo fazendo, ficou lá, começou a usar o teu dom, te colocaram para ser importante, e a partir daí você defende algo que você não sabe nem se está escrito. O que aconteceu com a igreja de Corinto? Os caras chegaram, os gnósticos, olha, nós somos super apóstolos. Olha o que Paulo precisa fazer, preste atenção. Vamos continuar lendo. 6. Eu posso não ser um orador eloquente. Olha a coisa curiosa de Paulo. Por quê? Porque esses caras aqui eram bem superiores a Paulo na oratória. Muito superiores. Olha o que ele continua falando. Contudo, tenho conhecimento, de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amam. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça, os servos do diabo, no caso. O fim dele será o que as suas ações merecem. Por que eu estou lendo esse texto para vocês? Porque a mesma coisa que Paulo fala para Timóteo, que a igreja de Timóteo é uma igreja ali de segunda geração, ele está falando para uma igreja de primeira geração. Paulo sabia que a partir do momento que ele ensinasse o evangelho, começaria a existir uma briga, porque tem mais poder. Quem tem mais unção, quem tem mais chamado, quem tem mais dom. E uma coisa que não me vem sobre a minha mente é que igrejas que apelam tanto ao poder do Espírito Santo são as mais promíscuas, corruptas, e os maiores escândalos de roubo e imoralidade sexual estão lá. Que Espírito Santo é esse? Que não condena, que não constrange. Ou será que nós estamos diante de uma briga de poder e de unção? Paulo passou isso com Coríntios, João vai passar isso, Pedro vai passar por isso. O que eu quero deixar claro para vocês é que o que significa o Espírito diz? Significa que o Espírito tem falado de diversas formas na Bíblia, através dos homens separados por Deus, biblicamente, que a gente precisa estar atento.
Você não pode acreditar em tudo que te falam, em qualquer homem performático que aparece para você. Pastor, o cara chegou comigo, a mulher me deu uma profecia. O que eu faço? Eu acredito ou não acredito? Você não faz nada, espera acontecer. Senhor, se for você, se for da tua vontade, se é isso que o Senhor falou, eu vou guardar, esperar, vou viver minha vida te honrando, com o compromisso que eu tenho com você, até que se cumpra isso. Mas alguns crentes só vão conseguir ter responsabilidade a partir do momento que alguém tocar na cabeça deles e falar, Deus está contigo. Aí ele muda. Você acha mesmo que Deus, que Cristo, condenando a hipocrisia dos fariseus, vai ter a audácia de ver a tua hipocrisia e te dar um carinhozinho na tua cabeça para você virar crente de verdade com uma barganha? Cristo bateu na hipocrisia dos caras que jejuavam semanalmente, davam um dízimo a mais, davam esmola e sabia a Bíblia de cor. E eu sei que muitos de vocês que estão me escutando não chegam nem perto da conduta de espiritualidade de um fariseu. E Cristo não dizia deles porque eles queriam fama para si, eles queriam glória para si, eles queriam reconhecimento de homens. É o que Paulo vai combater agora. Cristo combateu, João combateu, Pedro combateu, Paulo combateu, todos os apóstolos combateram isso. Volta agora lá para Timóteo. Quero mostrar um negócio para vocês. Timóteo 4. Primeira coisa que Paulo deixa claro para Timóteo, no capítulo 3, ele ensinou como deve ser um presbítero, o que ele deve ter, como deve ser um diácono. Por que ele vai ensinar isso para ele? Primeira coisa que ele fala, eu estou te ensinando isso, Timóteo, porque claramente o Espírito de Deus já tem alertado todos nós, seja através da Escritura, seja através de Cristo, que vai surgir falsos mestres e você precisa proteger a igreja. E aqui eu quero deixar muito claro com vocês algo. Os novos diáconos, os novos presbíteros que vão pastorear, será dado a chance para vocês. Mas não é uma oportunidade por oportunidade. Nós precisamos de pessoas que defendam com unhas e dentes a doutrina correta. Nós não negociamos que Cristo nesse lugar seja só aquilo e a totalidade do que nós precisamos. Nós não podemos nos vender. Nós não vamos abrir o culto para bater parabéns para alguém, para falar que o visitante veio. Nós não vamos fazer a venda da igreja, não vai ter luz, gente pulando, porque o culto, a atenção é totalmente ao Senhor. E eu preciso falar isso sem medo de errar. Se eu faço uma festa de aniversário para você, aonde você é homenageado da noite, e de repente você chega, e na hora de cantar eu viro para a irmã Renata e começo a cantar, você é especial, você vai vencer. Quem é homenageado da noite? É o aniversariante ou a irmã Renata? Toda vez que a gente coloca no nosso culto distrações, o centro deixa de ser Cristo. Nós não podemos construir uma igreja nesse lugar onde eu estou preocupado se eu estou satisfazendo o teu desejo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que perguntar, Cristo está satisfeito com o que nós estamos fazendo? Porque tem uma coisa que eu jamais me esqueço. O que mais impactou a minha vida, quando eu era mais jovem, quando eu entrei numa igreja um dia, e eu vi jovens adorando ao Senhor. Eu olhei para aquilo e falei, que coisa
bonita. Eu não era acostumado com isso. Um certo dia eu li num livro dizendo assim, você sabe o que muda o coração de um ímpio? Não é você tratando ele como se ele fosse um rei. É ele vendo pessoas fascinadas adorando um rei de verdade. Vocês estão entendendo? É a pessoa entrar nesse lugar e perceber, caramba, olha o cuidado que eles têm com Cristo, olha como eles falam de Cristo, olha como eles adoram a Cristo. É isso que vocês devem ter na genética de vocês. Quando vocês trouxeram os amigos de vocês aqui, eles perceberem que quando é a hora de adorar ao Senhor, de falar sobre o Senhor, de ensinar sobre o Senhor, não tem nada mais importante. É isso que eu tenho tentado ao máximo, não me desviar desse caminho. As pessoas que conversam comigo precisam perceber que eu amo a Cristo e que eu não preciso mais de nada. Mas a pergunta que fica é, como é que está com você isso? Como é que você pensa sobre isso? Olha a situação que está nas nossas igrejas. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é evento. Você vai perguntar para as pessoas sobre Bíblia, as pessoas não sabem de Bíblia nada. Eu não me esqueço, a situação mais difícil que eu passei na minha vida foi chegando no local para pregar para jovens. Os jovens estavam rolando no chão, chorando na presença de Deus, rolando, te amo, Deus. Na hora da pregação ninguém sabia nada sobre Cristo. Para que eles estavam adorando? Você está 20 anos, 10 anos, 15 anos, você não sabe nada de Bíblia. E eu não falo isso para você se sentir humilhado, eu falo isso para você botar a mão na consciência e falar, meu Deus, aonde eu estou chegando, aonde eu estou levando a minha vida? Como é que eu tenho tratado Cristo? Porque a preocupação de Paulo é Timóteo, está claro demais, nos últimos dias. O que é últimos dias para Paulo? Os últimos dias são os dias que estão vindo, porque ele já percebe no dia atual dele que já está acontecendo algo. Nessa época não se chamava gnosticismo, era a raiz do gnosticismo. Mais tarde se cria o nome. Ele fala, Timóteo, não negocia. Quando você escolher um presbítero, quando você escolher um diácono, quando você escolher pessoas para trabalhar, não negocia. Porque nos últimos dias vai aparecer um monte de gente falando que Deus falou, que Deus disse, que orou para Deus, vai aparecer um monte de gente com essa fala. Se você chegar e falar assim, olha, o anjo deitou na minha cama e falou algo para mim. Isso não é não acreditar no Espírito Santo, isso é ter respeito pelo Espírito Santo. Nós nunca vamos banalizar o Espírito Santo aqui dentro. Nós temos que ter respeito. E como é que a gente respeita o Espírito Santo? Tendo cuidado. Tendo certeza do que se faz. Tentando encontrar na Bíblia onde nós encontramos essa postura, essa fala. Agora, se você ler Bíblia, estudar ela, você não vai precisar de revelação. Porque isso aqui, meu irmão, para ser pai, para ser marido, para ser trabalhador, para ser ministro do Senhor, tem muita coisa maravilhosa aqui dentro. Mas você não quer ler. Eu vou generalizar, tá, irmão? Você não quer ler. O que você quer? Fast food. Liga aí. Manda a irmã me falar direto de Deus o que eu quero, porque eu não quero ler Bíblia nem orar. Eu não quero respeitar o processo. Aí sabe o que acontece com você? Essas pessoas que pervertem a fé se agigantam. Porque você precisa delas. Se você questionar essas pessoas, o que eles falam? Não crê no Espírito Santo. E hoje, sem medo de errar, já vi de tudo. E já fui um desses que fazia essas coisas. Sem medo de errar. Eu preciso ter respeito pelo Espírito de Deus. Pela doutrina que Cristo zelou em deixar para a gente. E não é qualquer pessoa com uma performance gigantesca que vai chegar comigo e vai dizer que Deus disse alguma coisa para mim que a Bíblia não tenha dito ainda. Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala num tom, Timóteo, vai surgir essas pessoas, eu vou te mostrar o que eles faziam. Olha só. Vocês vão ficar até assustados com a questão de o quanto eles eram rígidos com a espiritualidade. Presta atenção.
Ele vai dizer o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Abandonarão a fé é apostatar da fé, correto? O que significa apostatar da fé? Preste bem atenção. Para a gente que é de teologia reformada, nós acreditamos que uma pessoa que vai apostatar da fé é uma pessoa que experimentou a religião, pode ter orado, cantado, chorado, mas nunca de fato se converteu. Porque tem algumas coisas que validam se você é alguém que tem o Espírito de Deus. Eu sempre falo para vocês aqui que se você ligar no show do Roberto Carlos agora, vai ter gente chorando lá? Vai ter gente chorando? Correto? Se você ligar agora eu acho que o nome do canal é Canção Nova, da Católica, correto? Um belíssimo trabalho, muito organizado. Você vai ter pessoas falando em línguas. Vocês já viram isso? Correto? Você vai ter várias religiões que têm presságios, profecias. Então, o que te difere de outra religião? Se tudo que a gente faz aqui tem alguma outra religião que faz? É a Bíblia. É a Bíblia que diferencia a gente de qualquer outra religião. Então a Bíblia, ela é o esteio, ela é a base de tudo. Vamos supor que Deus não distribuísse dons para as pessoas. Nós estaríamos em apuros? Não, porque nós temos a Bíblia. Mas além de nos dar a Bíblia, Ele nos deu dons para que a gente usasse para benefício dos nossos irmãos. O que o cara faz? Cruzada de milagre, vem e coloca um dinheiro no envelope. Onde é que está na Bíblia isso? Só que a maioria das vezes, em muitas igrejas que a gente estava, a gente era covarde e não tinha coragem de falar. Quantas vezes eu cantei, deu início do ano agora, projeto de vida. Bota teu pedidinho num papel, bota um dinheiro lá dentro e declara que vai dar certo. Não é muito mais fácil pegar um dinheiro do teu bolso e falar, vou ajudar a minha igreja, toma aqui a oferta, toma aqui o dízimo. Só que esses homens sabem, se eles falarem assim, a igreja fecha a porta. Só que nós temos uma experiência diferente aqui. Nós temos 3 anos, com as contas pagas, nunca fechamos a porta, nunca precisamos fazer isso. E o dia que não tiver dinheiro no caixa para pagar, eu vou chamar todos vocês e vou falar, gente, estamos com a luz atrasada. Simples assim. Mas se vocês não tiverem cuidado, os caras começam a bolar coisas para mexer com a tua dor, que tu sempre está endividado, ou de repente tu está doente, ou tem alguém da tua família que está longe dos caminhos do Senhor. Então, o que é esse cara que é apostator da fé? É um cara que experimenta a religião, como várias pessoas estão em religiões agora, chorando, cultuando seus deuses, alguma com uma aparência de cristianismo, e estão sentindo algo vivo dentro de si. Vocês entendem como é difícil? É difícil a gente mensurar por experiências o que é correto e o que não é. Porque a partir do momento que eu falo que a minha experiência é válida, a tua também tem que ser, porque eu tenho mais direito do que você. Quer que eu dê um exemplo básico? Se você for lá para dentro do distrito, em igrejas menores, como eu fui criado, o culto está acontecendo agora e tem gente rodando no mistério, se jogando no chão. Aí o assembleano, que é mais raiz, que só fala em línguas, vai falar que aquilo não é de Deus. Mas quem te autorizou a falar que não é de Deus, já que a tua experiência vale? Não dá para definir o que é de Deus, a não ser que a nossa definição não esteja por experiências pessoais. Esteja onde? Na Bíblia. E a pergunta é muito clara. Isso que você faz, tem na Bíblia? Não, não tem. Isso que você ensina, tem na Bíblia? Não, não tem. Só que na maioria das vezes, a hora que você for questionar isso, o que vai acontecer? Você é rebelde, não tem o Espírito Santo, não tem visão, e um monte de coisas acontece.
Essa semana eu encontrei um rapaz num carro. Provavelmente ele deve estar escutando a gente, não sei, vai ver depois. A gente foi andando no Uber, ele foi me levando de Belém até Benfica. E a gente começou a conversar sobre essas questões. E o cara começou a se emocionar porque ele sabia tudo de errado que acontecia na igreja que ele congregava. E mesmo assim ele estava lá. Ainda defendendo. Isso não é evangelho. Não é evangelho. Então, esses homens que apostataram da fé, eles estão na igreja ainda. Olha que coisa interessante. Eles estão lá, influenciando pessoas, ensinando pessoas. Eles têm uma boa oratória. Mas Paulo deixa muito bem claro, esse evangelho que eles pregam não foi o que eu passei um tempo ensinando vocês. Eles já abandonaram a fé há muito tempo, porque na verdade eles tinham a aparência de quem se converteu, mas nunca se converteram. Inclusive, vocês que estão me ouvindo aqui agora, pode ser que você chegou aqui, linda igreja, é a igreja que eu gosto de ser mais simples, é isso que eu quero, mas também foi só um emocionalismo. Daqui a 2, 3 anos você não vai estar mais aqui. Pode ser só um tempo. Mas em contrapartida tem um outro tipo de pessoa que surge, vai fazer chuva, vai fazer sol, ele pode ficar doente, pode ficar desempregado, pode ter problema familiar, ele permanece aqui. Se a gente estiver dentro das diretrizes bíblicas. Vocês sabiam que o índice de igreja agora é que as pessoas não passam mais de 5 anos numa igreja? Vocês sabiam disso? Os convertidos do século 21, de 5 anos para cá, eles têm uma média de 5 anos congregando em uma igreja para menos. Servindo, liderando, emocionados, passou. Sabe por quê? A desculpa deles é, eu vi muita coisa errada na igreja, claro, tu era um covarde. Viu errado e não saiu. Esperou a chegar até o último limite a ponto de tu se machucar. Eu fui um desses covardes. Deus teve que acabar com a minha raça para poder acordar. Sabia que tinha coisa errada, sabia que não era bíblico tal coisas e ficava. Olha a missão de Timóteo. Tu vai separar homens de Deus, porque a gente não vai aceitar esse tipo de comportamento de doutrinas de demônios. Agora, o que é doutrina de demônio? Olha comigo lá. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada. Você sabe o que é consciência cauterizada? Pode ser que você tenha isso hoje. A consciência cauterizada é quando você faz uma coisa errada, não dá aquela culpa. Errei, né? Você fica mal quando você erra, não é isso? Quando é que a consciência está cauterizada? Quando tu erra e não sente mais nada. Eu estou fazendo uma coisa errada, continuo fazendo, e meu coração, minha mente está normal. Olha na cabeça de Paulo. Paulo falando assim, esses homens sabem que estão fazendo errado, mas de tanto fazer o que estão fazendo errado, já não há na mente deles, no coração e na consciência, culpa nenhuma. Eles já fazem com um sorriso no rosto e deitam a cabeça no travesseiro tranquilos. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. É o cara que sabe que está pegando dinheiro da igreja, sabe que está roubando, sabe que está mexendo com a dor das pessoas. Isso é canalice, mexer com a dor, a doença, com as pessoas endividadas. Isso é canalice, isso é crime. Mas sabe o que ele faz? Sorriso no rosto. Deus. E fala em línguas e revela e todo mundo chora e sopra no microfone e todo mundo sente Deus. Eu não me esqueço de algo que aconteceu no Rio de Janeiro uma vez. Tinha um cara, era pastor numa cidade, e lá no Rio de Janeiro não é igual que você pega um ônibus e você sai daqui e vai lá, por exemplo, para Belém, né? Então parece que toda vez que você sai de uma cidade, parece que você está indo para Mosqueiro. Tem lugar de muita mata, assim, sabe? Você tem que pegar um outro tipo de ônibus para ir. Eu conheci um cara que ele tinha carteira de pastor, então ele era um pastor, por exemplo, em Levilândia, que é um lugar lá.
Mas 3 cidades depois, ele morava em 3 cidades depois. Nas 3 cidades depois que ele morava, ele não era conhecido como pastor, ele bebia, fumava e tinha mais de uma mulher. Mas se você visse o culto daquele cara, a igreja, o teto faltava explodir. O teto explodia. Era muito poder. Era muita revelação. Eu vi milagres acontecerem. Por que isso? É um terreno que não dá para a gente firmar nossa fé disso. Nós precisamos firmar na Bíblia, e quando Deus quiser intervir através das nossas orações, Ele vai fazer dando um sim ou dando um não. Quantas pessoas estão hoje não querendo entrar numa igreja mais? Porque descobriram coisas do tipo. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho testemunhas aqui comigo, numa reunião que não estava dando gente no culto de quarta. Os caras bolando uma estratégia para fazer a busca do Espírito Santo, botando dinheiro no envelope, porque era isso que as pessoas gostavam. Eles falaram pra gente isso, eu tenho irmãos aqui. Nós precisamos pagar o aluguel, vamos fazer uma campanha, eu vi isso. E tu sabe o que nós fizemos? Por que não falar com os irmãos? Nós vamos falar com os irmãos, deu dinheiro até para o 2º mês. Gente, é um cenário sério. Ou você tem saudade dessas coisas horríveis, ou você vive o que Deus está proporcionando a gente viver. Estuda a tua Bíblia. Lê ela. Você tem dificuldade? Pede ajuda. Mas eu acho que o tempo de igreja que a gente tem não dá mais para eu ficar falando isso aqui para vocês, que vocês têm que estudar a Bíblia. Vocês sabem dentro de vocês que a gente sem Cristo não é nada. É horrível quando a gente se sente distante de Cristo. Eu já tive esses momentos. Olha o que Paulo vai dizer. Eles são hipócritas, mentirosos, e a consciência cauterizada. Já não sentem dor nenhuma por fazerem essas mentiras. O que esses homens faziam? Aqui que entra a parte mais importante da noite. Olha só. Versículo 3. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. 2 características. Lembra que eu falei para vocês que tem 2 tipos de gnóstico? O gnóstico, que é o antinomiano, que não é o caso aqui, que é o cara que fala assim, olha, o corpo é mau, a matéria é mau, não importa o que tu faça com o teu corpo. O importante é a tua mente. Em outras palavras eu sei, Deus está no meu coração. Eu faço o que eu quiser, mas ele está no meu coração. Trazendo para o dia de hoje essa frase. O que Pedro faz para combater isso? Ele pensa que é uma palavra em grego. Por exemplo, o que era gnose, que significa sabedoria e conhecimento, Pedro escreve uma outra palavra que se chama epignosis. Ele coloca ali uma palavrinha antes para mostrar que o conhecimento bíblico, ele não pode ser apenas Deus está no meu coração, na minha mente. Ele é frônesis. Ele precisa estar na tua mente, mexer com tuas emoções e fazer você praticar. O caso de Paulo, ele é diferente. É o gnosticismo judaico, tá? É o que nós estamos enfrentando. Olha o que acontecia. Esses homens começaram a dizer o seguinte: o corpo é mau, por isso o Deus do Antigo Testamento, olha que viagem, não é o mesmo do Novo. O Deus do Antigo Testamento que criou a terra não pode ser o Deus que nós adoramos. Porque o Deus que nós adoramos não criaria algo mal. Seja o corpo do ser humano, ou seja, a planeta Terra. Quem criou a Terra, o nosso corpo, foi um demiurgo, que é um Deus de grandeza menor. Preste atenção. Baseado nisso, nós precisamos parar de fazer
tudo que satisfaz o corpo. O primeiro era: não se casem mais. Se dediquem à oração, ao jejum, e vivam uma vida em extrema religiosidade. Foi coisa interessante. O casamento não está com nada. O que importa é a gente dedicar nossa vida a Deus. E por que eu me preocupo com isso? Quantos de vocês aqui, por favor, preste atenção nisso, que eu errei muito nisso. Eu era um gnóstico que eu nem sabia. Quando eu me casei com a Tainá, eu já me envolvia muito na obra de Deus. E eu acreditava o seguinte, que eu tinha um chamado, ela querendo ou não esse chamado, eu tinha que desenvolver o meu chamado. Então eu estava disposto a seguir meu chamado, e ela não estava nem aí se ela não quisesse, dane-se ela. Era esse meu pensamento. Porque eu acreditava que o bem mais supremo era fazer a vontade de Deus. Só que eu tinha um equívoco teológico muito grande, porque antes de Deus criar pastor, chamado, dom, em Gênesis ele cria família. Então, tipo assim, como é que o Espírito Santo fala de um lado e desmente do outro? Então, eu orava demais, eu jejuava demais, de uma forma onde eu acreditava que eu tinha mais poder e mais mérito. Então eu lembro que eu subia no altar, se eu tivesse jejuado muito, eu subia grande. Eu subia, e as pessoas que andavam comigo sabiam que eu fazia essas loucuras, e elas também ficavam, é o Taian que vai subir, ele está 21 dias, e elas também eram afetadas por saberem que eu vivia assim. Então eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Só que foi Deus que criou a família. Foi Deus que te colocou no trabalho que você está. Tem tudo um lugar certo, na hora certa e no tempo certo. Onde foi que eu errei? Passei anos na igreja me consumindo, sem ter vida profissional. Ainda bem que eu tinha pessoas à minha volta que me ajudavam financeiramente, porque eu não conseguia me formar. Não conseguia ter um emprego além do que eu tinha. Vários amigos meus que serviam comigo nem tinham emprego. Que eu acreditava que quanto mais eu fosse disciplinado espiritualmente, mais eu, não só eu, mas talvez muitos que estão aqui, passaram 5, 10 anos da sua vida e olharam para trás e falaram assim: meu Deus, eu não avancei em nada, eu não construí nada. Para no final das contas você descobrir que tudo era mentira, com um monte de doutrina errada. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo é o mesmo Paulo que vai falar: tudo faça para a glória de Deus. Trabalhando com a sua família. Nós fomos chamados para viver uma vida como exemplo de cristão. Aqui dentro vocês não vão viver vida de cristão, aqui é fácil. Sabe o que está acontecendo com os jovens? Vão para a universidade, se desviam. Claro, porque dizem que estudar esfria. Vai chegar lá um cara que entende, conhece, ele não sabe defender a fé dele. Ele não sabe quando a Bíblia foi escrita. Ele não sabe se existe contradição na Bíblia. Ele não sabe nada. Ele não sabe ler uma vírgula. E o cuidado de Paulo Timóteo, esses homens estão começando a ensinar coisas que eu nunca ensinei e que os apóstolos nunca ensinaram. Por isso que ele fala: o presbítero deve governar bem a sua casa e ser marido de uma só mulher. Primeira coisa que ele coloca: valoriza o casamento, valoriza as pessoas que convivem com você em casa. Só que eu sei que muitos daqui já brigaram: é o meu chamado, é o meu ministério, é o meu dom, é o meu sonho. Eu fiz isso muitas vezes com a minha esposa. Só que Deus nunca aprovaria isso. Biblicamente, se eu tivesse entre escolher a igreja e minha família, Deus mandaria eu escolher minha família. Mas não para desviar, para cuidar dela. Só que, como pastor, todo pastor precisa de servos.
Eu lembro como se fosse hoje, chega um novo convertido com vontade de trabalhar, pega um novo convertido e bota ele para trabalhar, ele limpa, ele toca, ele canta, até ele cansar e sair. Quantos de nós fomos essas pessoas? Que vê alguém talentoso, pega logo para não perder. O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam começando a falar assim, nós somos mais espirituais que Paulo. Porque nós incentivamos mais oração, só que era uma oração para mérito, era uma oração para se sentir mais espiritual, no sentido de orgulho. Olha, a ponto de a gente nem querer casar para se dedicar a Deus. Olha o ponto que eles chegaram. Porque no casamento, você tira a atenção de Deus. No casamento, você tem a parte que você namora com seu cônjuge. E aí, é satisfação para o corpo. Tudo que for satisfação para o corpo, nós precisamos excluir. Segundo, você não pode comer alguns tipos de comida. Porque são comidas impuras. Você não pode tocar em algumas coisas, porque você vai ser menos santo. Vocês estão entendendo? Na cabeça deles, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus que vivia naquela época. Tudo que satisfazia o corpo, eles tiravam para que eles pudessem ter uma vida, e aí que está o problema maior. Repete comigo, uma vida perfeita. De todos os erros que vocês cometerem nessa igreja, nunca caiam no erro de achar que vocês viveram um dia como esse sem pecar nenhuma vez. Tem gente que se você perguntar assim, tu pecou hoje? Não, estou bem com Deus. Mentiroso. Tu dormindo, tu já está pecando. Não era nem para te viver. Não é isso? Graças a Cristo Jesus, a ira de Deus não está sobre nós e nós somos chamados de filhos. Mas se dependesse do que a gente é, dormindo, já é a podridão em pessoa. É isso que nós somos. Mas por Cristo, nós podemos lutar essa vida, honrá-lo e agradá-lo com aquilo que nós conseguimos. Vamos ter tombos e quedas e precisamos firmar os pés e continuar. Eu lembro quando eu era mais novo, nos cultos que tinham, toda semana tinha os irmãos que se reconciliavam um monte de vezes. Toda semana vinha, toda semana. Porque não entendeu o que é a vida cristã. Um salvo em Cristo Jesus, ele vai ter dias maus. Talvez você possa estar aqui me olhando numa crise horrível. A pior crise da tua vida espiritual, mas o teu coração, ele sente falta de Cristo, ele não se vê sem Cristo e você quer voltar para o anseio de tudo isso, mas é uma fase. O que é apostata da fé é o que abandona e não volta nunca mais. Olha o que os caras ensinavam, né? Não se casem. Não comam tipos de comida. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que ter muito cuidado. Toda vez que você for a favor de uma proibição, tenha certeza que ela está na Bíblia. Um exemplo básico disso, eu pastoreando no Rio de Janeiro, eu já contei essa história para vocês. A gente falando sobre feijão. Eu falei, cara, eu gosto muito de quando coloca chouriço no feijão. Os irmãos ficaram, meu Deus, chouriço é sangue. A gente, da cultura paraense aqui, acostumado a colocar no feijão. E eles ficaram extremamente... Abriram o Antigo Testamento para mim. Abriram o Atos dos Apóstolos para mim. Só que eles esqueceram que Atos dos Apóstolos é uma transição de uma igreja judaica para uma igreja onde o evangelho vai para o mundo todo. Em Coríntios, Paulo desfaz isso. Porque agora a igreja não está mais em Israel. A igreja está em outras culturas que comem coisas diferentes, que tem sua forma de funcionar. É a mesma coisa que eu chegar para o africano e falar que ele não pode cultuar como ele cultua, com aquela alegria toda. São culturas diferentes. Quando o evangelho se expandiu, a narrativa bíblica mostra o processo das coisas mudando. Mas não, você pega um versículo, põe a cabeça no versículo e acha que a vida toda está naquilo. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia como um todo. Quem está me entendendo?
Porque vocês vão perceber com muito cuidado, ensinando a Bíblia, e as pessoas que vão estar como diácono comigo, como presbítero, por favor, estudem a Bíblia. Nós precisamos dar o braço para estudar, para melhorar, porque nós precisamos defender a sã doutrina. O evangelho simples, que honra a Jesus Cristo, sem nenhum enfeite. Quem está me entendendo? Que muitas das vezes para você vai parecer desinteressante. Eu falo para muitos dos bastidores, se vocês não estiverem convictos da fé que você tem, a Fronze vai ser uma igreja desinteressante para você. Porque antigamente o que me fazia chorar eram meus problemas, hoje o que me faz chorar é ver o quanto eu sou pecador e o quanto Cristo me ama, é isso que me emociona hoje. E eu não preciso de mais nada que me emocione. Eu preciso de Cristo. A pergunta que fica essa noite encerrando aqui, Cristo é o suficiente para você? Cristo é o suficiente para você? Lê a sua Bíblia lá para a gente finalizar. Versículo 3. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Uma coisa que é interessante, quando você pega um alimento, tem gente que ora para não morrer. Já perceberam isso? A gente é tão místico, mas tão místico, quando a gente pega a comida e vai orar, é porque a gente tem medo de morrer. O cristão não tem que ter medo de morrer. Já começa por aí. Quando você pega um alimento na sua casa, ore para agradecer. Ore para agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado por me providenciar o sustento. Os alimentos têm que ser recebidos como ação de graça. Você imagina essa igreja? Timóteo chega lá. Ninguém quer casar porque quer se dedicar ao ministério. Deixam de comer certas comidas. Está todo mundo grandão. Espiritualzão grandão. Chega o Timóteo simples. Meio acanhado. Fala assim, ó, isso aí tá errado. Por isso que Paulo fala para Timóteo, ei, não te acovarda. Tu não recebeu um espírito de alguém que é medroso. Fala. Amém? É muito parecido comigo. Eu que vos falo, que sempre sou uma pessoa mais, no meio da minha família, mais recatada, assim, mais calmo. Eu preciso falar, eu não posso me calar, eu preciso dizer para vocês que aqui nós não vamos concordar com qualquer coisinha que venha, qualquer coisa que sopre. Ó, todas as igrejas estavam de parede preta. Lembra que eu falei para vocês que elas vão mudar para parede branca? Espere que vão mudar, que agora as paredes vão ser brancas, igual um santuário. Todo mundo de bege e branco. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. São tendências, são modas. Uma época era unção do riso, passou. Outra a unção do tabernáculo, passou. Agora foi a unção das músicas mais emocionais, está passando. Então, cada vez vem uma tendência. Se a gente ficar em todas as tendências, a gente fica igual o camaleão. Eu sempre falo para vocês, vocês querem festa? Vocês querem escutar uma música legal? Escuta no teu celular. Ninguém vai te impedir. Eu até falei para os irmãos aqui, a gente pode fazer uma festividade fora da igreja para mostrar nossos talentos, mas culto é culto. Daqui a pouco estão soltando fogo, malabarismo, né? Daqui a pouco, eu já vi um dia cantando aquela música que ruge o leão, o cara com uma moto. Vocês viram isso? Na hora que o leão já... Porque era uma igreja de motoqueiro. Vocês já viram isso? Tá vendo aí? Nós não, o culto é simples, o culto é cantar, é orar, e pregar a palavra, e abraçar os irmãos. É igual eu vejo vocês, né? Vocês se reúnem, aí faz karaokê, canta, aí vocês cantam o que vocês quiserem lá. Beleza, se quiser lá, faz o que tiver que fazer, dança. É igual a gente fala, uma vez me perguntaram, pastor, por que não tem dança na igreja? Porque Davi não dançou no templo. Davi dançou na rua. Se vocês quiserem ficar ali fora. E detalhe, ele não estava com uma roupa muito adequada. Não era uma roupa muito adequada.
Então tem muita coisa que a gente quer validar nossas coisas, a gente olha na Bíblia, está escrito aqui, então pode. Não, calma. Qual foi o lugar? Em que época? Como é que acontecia? É essa certeza bíblica que vocês precisam ter, seja para me questionar, ou para questionar qualquer pessoa que esteja errando. E quem gosta de estudar teologia gosta de um debate. Se vocês quiserem me perguntar, a gente sempre gosta disso. Mas vocês precisam estudar a Bíblia. Se é para falar, não concordo com nada que você está falando, ok. Amém. Tem várias igrejas que concordam. Ninguém vai te tratar como demônio aqui dentro que você vai sair da igreja. Porque tem isso, né? Tu sai de uma igreja, então o demônio, alguma coisa do tipo. Não. Amém. Encontre um lugar que seja parecido com aquilo que você acredita biblicamente e estamos bem. Mas você entende a defesa de Paulo com a sã doutrina? Vocês entendem? E aqui nossa luta tem sido para construir essa sã doutrina bíblica, para que a gente cada vez está se descobrindo, se entendendo, para a gente defender essa doutrina bíblica. Quantos estão entendendo? Amém. Eu queria que você ficasse de pé.